Muito bem. Olha, Otacílio, comparando, né, muito bem, não é muito bem o que ele falou, né? Muito bem por voltar para cá pra gente. É porque que qualquer coisa que fala, eu tô com um vizinho aqui que diz, ó, o ladinho esquerda aí já. O ladinho esquerda. Otacílio, levando para o lado do futebol, né? Se fosse um time de futebol, o Haddad é aquele assim, não, vamos entrar em campo, nosso time é bom, mas vamos ver como é que vai vir o adversário para a gente se comportar. É mais ou menos isso, né? Ele depois, né, tanto o Haddad quanto o Padilha, se não me engano, né, também tentaram amenizar, né? E as falas pesam, né? Assim como a gente falava lá atrás que muito embora o Bolsonaro, ele, quando ia para a China, ele falava, estou em um país capitalista. Quando ele voltava, o discurso era outro, né? Mas assim, as palavras pesam sim, tem um peso muito grande, né? No caso lá na época do Bolsonaro era em relação à própria China e não ao governo americano, né? Você falar mal da China no governo do Trump era bom da relação Brasil e Estados Unidos, muito embora o Brasil não tenha ganhado muita coisa, não. Tem que falar isso bem claro, né? Ou seja, fizemos muitos ataques, muitas palavras, né, negativas em relação à China e a outros países aí. E, vamos dizer assim, grosso modo, não diminuímos nosso mercado, nosso comércio com a China e nem melhoramos com os Estados Unidos, né? Mas as palavras pesam, tanto lá no governo anterior como agora. Eu, por exemplo, também não só em relação a esses países, né? Por exemplo, nós tivemos agora recentemente o Jorge Viana, presidente da Apex, né, que é responsável pela exportação, que foi infeliz ao falar, né? Vai num fórum que é para promover o comércio exterior brasileiro e fala besteira, fala mal do nosso próprio agronegócio. Então tenta resolver internamente, mas não sai falando mal. Se ele vai lá para promover o setor de exportação brasileiro, não pode ele pegar e sair falando mal. Resolva as questões internas, né? Mas assim, não sai falando mal, já que o propósito é promover, tá certo? E também o governo, né? Eu vejo assim, essas rodadas de conversas, essa aproximação muito, muito importante e tal, mas na hora de falar, de subir ao palanque, até concordo com o Zezinho que o Lula veio um pouco, né, aquelas palavras que ele falou em relação ao Moro, muito embora eu acho que não tenha nenhuma ligação direta com aquele tipo de atentado que aconteceu ali, aquela tentativa, né, ao Moro, não tem nenhuma relação, mas assim, vamos, como foi falado, esquece o governo anterior, esquece o que aconteceu no passado, tenta levar daqui para frente, que foi uma das propostas, né, da campanha do presidente Lula. Então é pensar daqui para frente o que vai fazer. Só voltando a essa questão da moeda, né, lá atrás o próprio Guedes pensava, moeda não, né, você não colocar, quando o dólar começou a disparar em razão da pandemia, havia essa tratativa daqui entre os países da América do Sul em não usar mais o dólar. Isso estou falando no próprio governo Bolsonaro, né? E só não aconteceu porque a Argentina passou a mergulhar numa crise muito, muito aguda e aí as coisas não aconteceram. Na época dos militares, só para você ter ideia, o Brasil entrou a partir de 79 numa situação tão crítica, né? Calote da dívida, segundo choque do petróleo. O Brasil passou a entrar numa situação tão crítica que o Brasil voltou a uma era primitiva. O Brasil negociava no comércio externo a partir de trocas compensadas. Né? Não sei se vocês se lembram lá, mas o Brasil trazia os Ladas, né? Ladas e aeronaves da União Soviética e mandava suíno. Era uma troca compensada, era uma coisa absurda, né? Tamanha era a crise. E isso foi até. Nós somos mais ainda penalizados pelo FMI, que não aceita esse tipo de prática, né? Nós chamamos de counter trade, né? Trocas compensadas. Então, ou seja, por quê? Porque a situação cambial se tornou muito grave e a saída foi essa. Não tem o dólar, né? Porque ninguém quer colocar dinheiro no Brasil, não entrar em tanto dólar no Brasil, o Brasil não pagou a dívida, né? E aí a solução foi ou fazer as aquisições com moedas próprias dos países, mas não acontecia, e aí era fazer troca compensada. O Brasil ficou aí um bom tempo aí praticamente com suas fronteiras econômicas bastante prejudicadas, tanto é que a década de 80 é chamada década perdida, não é à toa, né? Durante toda ela praticamente, período de alta inflação, desvalorização da nossa moeda, dólar chegando a patamares aí até hoje inacreditáveis, né? E passou-se a isso aí. Agora, com certeza, né, toda palavra, toda política que acaba ferindo uma hegemonia
hoje dos Estados Unidos, não vai ser muito bem recebida por eles, não, com certeza. Não é só as falas que foram ditas durante esse evento aí dos BRICS, né? Mas principalmente essa própria ideia de uma moeda comum para reduzir a demanda de dólar não vai ser bem recebida por eles. Qualquer país, né, que chegou ao topo ali do hegemônico econômico e tudo mais, vai querer manter esse status. Os Estados Unidos não vai ser à toa, seja ele um governo democrata ou republicano. Vamos ver o que vai ser feito, o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que muitos países avançaram muito, o Zezinho tem razão, o Brasil perdeu o fio aí do refino, né? Mas aí tem que achar outra solução. Vamos trazer a China aí, construir ferrovia. O Brasil está precisando mais do que nunca disso aí. E aí nós conseguimos reduzir e muito, né, a nossa dependência dos derivados de petróleo, aí, principalmente dos Estados Unidos. Muito bem. Ô, Tassili, por incrível que pareça, o Niva, né, era um jipão muito bom, tracionado, top, né? Um jipão. Até hoje tem gente, quem tem aí não troca por nada, né? Zezinho, seu comentário. Vou ser rápido, porque a gente já estourou o tempo. O que eu quero dizer é que aquilo que você perguntou, Cícero, eu sei que você não disfarça. Você pode botar um chapéu de palha e um cigarro, você vai ser petista. Chapéu de gaúcho, você já viu isso. Aí, como você é petista raiz e eu respeito sua ideologia. Mas vamos lá. O Haddad, como eu já lhe falei, que ele dizer que não há um afastamento. Quando você propõe a moeda, uma moeda única, você acaba... chega nos Estados Unidos e é provocativo. Aí você pega, aí vem, busca o quê? Começa com a China, quer abrir Cuba, Venezuela, trazendo a União Soviética. Quer dizer, está usando o Blitz, está usando o fracasso da Dilma aí para tentar negociar isso. Isso, gente, vamos ver o que é que vai dar nisso. Lula, ele quer voltar, eu vou falar depois, ele quer voltar para as lives, vai ser um desastre. Ele quer fazer uma comunicação nova agora para as mídias sociais. Você vai ver o que é que vai acontecer, o barulho que ele vai dar nesse Brasil. Eu juro que eu cheguei a pensar que você ia esquecer da Dilma, porque você viu ela ali no primeiro bloco no vídeo e não falou nada, só... Mas tem 2 vídeos ainda dela. Então tá. Samuel, sua vez. Olha, o professor Fernando Haddad é uma pessoa preparada. Até o presente momento eu não vi uma fala dele no sentido de... Você é preparado igual a Haddad? Aí seus clientes estão lascados se você for preparado igual a Haddad. Meu Deus, seria uma honra ser igual a ele. O Haddad é o patrão do Otacílio. Se brincar, o Haddad em alguns pontos é até superior ao Otacílio. Porque na frente do Otacílio tu puxa saco. Mas se o Fernando Haddad sentar aqui no lugar do Otacílio, ele fala: meu Deus, que cara inteligente, acima da média. Para, meu irmão, o cara é bom. É bom, não é, Otacílio? Independentemente do método ideológico. O cara é preparado, tem curricular, tem doutorado, professor de uma universidade igual você. É um cara top, meu irmão. O Haddad, ele fez a prova da ANPEC, não é qualquer um que faz a prova da ANPEC. Eu não sei como é que ele conseguiu passar naquela prova, que a pessoa passa anos. A prova para ele passar para o mestrado em economia, ele é mestre em economia. Depois ele fez o mestrado em economia. É um cara preparado. Passa 3 anos, ele conseguiu em 120 dias. O cara é gênio. Tu acha que o cara não é gênio? É a mesma coisa das pessoas que rapaz, como que o Zezinho é dono de televisão, mano. Tem gente que não acredita, tu é gênio também, mano. O errado é quem? É o Cícero, que trabalha para ti, que tá certo, eu vou ser que tá certo. Agora, meus companheiros, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: o camarada, ele é um cara bom, entendeu? É um cara fino, né? Usa um cara magro, não fica muito esquisito na televisão como eu e o Zezinho, né? Que fica inchado. É um cara bem que tem fino trato, sabe empregar as palavras, teve a percepção, juntamente com Padilha, que no momento do deslize da fala do Lula, em poucos minutos já tentou minimizar o estrago. Eu acho que o presidente Lula, de fato, ele está sendo muito pressionado ali pela primeira-dama, pela Janja. Eu acredito que a primeira-dama, Janja, tem um papel importante, né? Visitou o presidente no momento da sua cadeia, lá na Superintendência da Polícia Federal. Sou simpático ao presidente Lula, a própria Janja também. Acho que é uma pessoa que está muito bem intencionada, só que nasce de querer ajudar muito. Acho que ela está atrapalhando o Lula em alguns momentos. Lula tinha que criar um comitê de pessoas inteligentes, igual o Otacílio,
Né? Não precisa ser pessoal do PT, não. Pessoa igual a Tebet, pessoas ponderadas, equilibradas. Tá? Antes dele falar sobre determinada temática, ele escolheu um pouquinho melhor as palavras. Porque parece que, assim, é lógico que ninguém aqui, todo mundo está sujeito a errar. Né? A política é uma obra humana, ela é falha, ela é feita por pessoas. Mas na altura do campeonato, com um monte de dificuldade que a gente está tendo no país, ele lá fazia um ataque gratuito aos Estados Unidos da América, ao meu sentir, não pegou muito legal. Parabéns ao Padilha, parabéns ao Fernando Haddad, que souberam com maestria, ao menos tentar minimizar o prejuízo.